Agora o pessoal chega aí para mais uma aula de espanhol, certo? O pessoal está entrando aí. Olá, pessoal. Buenos dias a todos, pessoal entrando aí. Olá, bom dia, buenos dias a todos que foram entrando aí, certo? E aguardando o pessoal chegar aí direitinho. Prontinho. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, certo? Aos poucos. Prontinho, consegui estabelecer a conexão boa aqui agora. Estou conseguindo ter meu retorno. Então, como eu falei, né? A gente está em outra unidade, tá? Eu sempre ficando aos pouquinhos no nosso assunto, tá? O desempenho de vocês foi satisfatório aí, quanto a questão nossas aulas, tudo direitinho, certo? Enquanto isso, a gente vai tendo diversos desafios, né? E aqui nessa metade de ano já vai encerrando. São esses padrões necessários que a gente tem, viu? Ao pouco tempo vai passando e excessivamente a gente vai tendo cada vez mais que aprimorar, né? Já aqui, a primeira metade do ano. Desculpa, a voz está meio... A primeira metade do ano vai passando e a gente tem que revisar nossas atividades tudo direitinho, certo? Eu não deixei atividade na semana passada, né? Eu disse que eu deixei uma atividade semana passada, só que lá tem Milda, buenos dias também. Buenos dias a todos. Foram entrando aí depois também, certo? Buenos dias a todos. Então, eu não deixei as atividades, né, na semana passada porque eu tive um problema com o meu computador, né? E eu escaneio e a atividade mando para vocês. Então, tive um problema com a impressora e minha CPU, certo? E eu só peguei ontem à tarde. Aí tive esses probleminhas, certo? Técnicos, ok? Com o meu computador, certo? Mas hoje eu estou passando tranquilamente a atividade para vocês. É bom que dá tempo de terminar o assunto, certo?
e avaliar toda a situação possível para que a gente termine essa primeira metade do ano muito bem, certo? Sem problemas, todos aprovados semestralmente, né? Porque quando a gente chega na metade do ano, né? Já é um caminho aí para a nossa aprovação, né? Para ir para o segundo ano tranquilamente, sem precisar de alguns problemas, né? Sem passar perrengue, né? Como eu geralmente falo. Não é necessário a gente passar perrengue por causa dessas coisas, certo? Então, a gente fazendo tudo direitinho, todas as situações, certo? Tranquilamente dá para a gente fazer nossas atividades, nossas avaliações, certo? Eu mandei a nota lá para vocês no grupo também, certo? Queria que todo mundo, em grande parte, tenha ido muito bem, certo? E assim, eu pretendo que vocês fiquem para a próxima unidade, certo? Com mais participação efetiva de vocês, certo? Já teremos uma atividade hoje. Deixa eu tentar abrir aqui o slide. E também vai ter um vídeo para vocês, se eu conseguir abrir aqui. A internet não me enganar. Certo? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, pessoal, o slide aqui, só para finalizar esse assunto de preposições. Certo? Eu comentei com vocês. Rapidinho. Tá. Então, eu passei aqui, ó. Parei exatamente aqui na finalização. Certo? Então, quando eu digo aqui, ó, ante, certo? Deixa eu tentar abrir aqui. Ante, né? A parte aqui que eu parei. Então, quando você fala de posição ante, certo? Você tem uma situação quando você fala na frente de, certo? Então, você tem um exemplo aqui, né? Se apresentou ante seu padre, ou seja, se apresentou na frente de seu pai, certo? Ante. Então, você é uma espécie de uma situação específica de exposição, certo? Ou sentido de respeito ou preferência, certo? Lembre, a ante também é funcionado no português, mas não tanto utilizado, certo? Então, quando eu falo no segundo tópico, você tem um sentido também, certo? Um sentido significativo, certo? De respeito a alguém, certo? Então, quando eu falo respeito a, eu digo, não tenho nada que alegar ante essa acusação, né? Não tenho nada a declarar a respeito a essa acusação, certo? É como eu falei, eu estava vendo o caso. Eu estava lendo algumas matérias, né? Eu leio geralmente algumas matérias online no Marca, né? E algumas matérias que são daqui vão para fora, né? Aí eu falo no ante essa acusação, né? Eu lembrei do caso do rapaz que faleceu aí, infelizmente, né? De um caso de uma brincadeira, né? O cantor, né? O MC Kevin, né? Ele caiu, né? Da sacada lá do prédio que estava uma questão de traição, essas coisas. E eu li essa matéria em espanhol, né? Aí ele falou ante essa acusação. Quem falava, quando foi feita a tradução, né? Foi feito com a preposição ante, certo? Que as testemunhas, né? Aquela modelo e o amigo dele lá, o outro VK, falando sobre isso, certo? Então, quando você usa ante, você usa perante a, né? Você se utiliza a respeito, certo? Ou seja, você está mostrando alguma exemplificação, certo? Temos também expressar preferência, certo? Quando eu falo, ante todo, prefiro el chocolate, certo? Ou seja, antes de tudo, prefiro chocolate. Também tem significado,
certo? É uma preferência sua. Com é a mais fácil, certo? Com é uma das preposições mais fáceis que tem, tanto no português quanto no espanhol, certo? Ou seja, você expressa uma companhia com, certo? Então, quando eu digo voy a la escuela con mi mamá, voy a la escuela con mi mamá. Ou seja, eu digo, vou à escola com minha mamãe, né? Minha mamãe, né? Lembre que madre, a gente vai ver isso quando eu falar da família, que é no próximo assunto já depois desse. Certo? Bem tranquilo, é um assunto bem tranquilo. Que é os membros da família, que a gente não viu. Mas mamá é mamãe e madre é mãe. Mesma coisa, né? Padre é papai e papá, papai. É um jeito carinhoso de chamar, certo? Temos um meio ou instrumento, certo? Por exemplo, quando eu digo, ele trabalha muito bem com a computadora. Ou seja, ele trabalha muito bem com o computador, certo? É um exemplo. E o modo, ou seja, me besou com pasión, tá? Me besou com pasión. Ou seja, ele traz esse significativo de adição, certo? Desculpa, exemplificação, certo? Ao sentido significativo de um texto, certo? De uma oração. Então, a preposição ele sempre vai fazer essa ligação, certo? Em espanhol, cada um com as suas diferenças, né? Com os seus principais fatores, né? E cada um traz esse poder significativo, tá? Cada vez mais para que vocês tenham um entendimento. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, até aí? Certo? Hoje eu mando tudo isso aí direitinho, certo? Para que vocês tenham a noção das regras, né? Porque a preposição, como em espanhol, tudo é regra, né? Se você não tem uma ideia, você pode acabar se perdendo, certo? Então, total cuidado quando você utilizar as questões de preposições, certo? Porque são fatores relativos que vocês utilizam. Ô, professor, Oi, pode dizer? tenho uma dúvida. O espanhol tem as mesmas regras que a gente tem no português? São parecidas, mas cada um tem suas particularidades, né? Não são Entendi. iguais. Mas o espanhol é difícil como o português? O espanhol em si considero mais fácil, né? Na questão verbal. Entendi. Mas a questão de você trabalhar a interpretação, eu considero o mesmo nível, né? Eu trabalho diretamente com as duas, né? Com as duas matérias. Digo que português é uma das mais difíceis do mundo, né? É uma das línguas mais difíceis do mundo. Muito obrigado, Pelas professor. questões. Sem problemas. Porque tem aquela questão, né? O verbo, às vezes, você mostra o pretérito perfeito, pretérito imperfeito subjuntivo. Você tem pretérito mais que perfeito, né? Você tem muito tipo verbal Não é em isso. português. E Além de agora o... vocês. Pode falar? Pode falar. Não, pode dizer, depois eu complemento. Ah, desculpa. Agora o homem é chamado de masculino. Eu sei É. que já existia, só que agora a gente fala, tipo, masculino foi para a igreja. Uhum. Esse é um fator, é verdade, é verdade. A língua ela tá sempre. E em português a língua está sempre mudando, certo? Então, se você não ficar atento, né? É que nem a palavra. Se você for num dicionário moderno, você encontra a palavra piriguete. Piriguete era uma palavra informal. Mas hoje piriguete é uma das palavras reconhecidas, né? Se você tiver curiosidade de ver palavras que você nunca viu na vida, existe um dicionário na internet chamado Dicionário Informal, que são palavras que você encontra e você nunca viu da vida. São dialetos específicos de alguns lugares, né? Como gaúcho, né? Cada parte, como o nosso país é um país enorme, né? Uma grande extensão territorial, a gente tem o nosso sotaque, as nossas formas de falar, certo? Por causa dessa disseminação.
E para você ver, né, como são as coisas, né? Nossa língua, ela foi mesclada, né, por causa da nossa colonização. Uma vez um aluno veio me perguntar por que nós falávamos português, né? E se você não sabe, você fica perdido, né? Mas falamos português por causa devido à nossa colonização. E as palavras em si, elas são baseadas no grego e no latim, né? Se você procurar um significado de alguma palavra, ela sempre vai ter descendência no latim ou no grego, certo? Isso vem muito dos nossos fatores lá atrás, né, com a literatura, né, o quientismo, aqueles textos mais formais. Você vê que a língua se transformou dali, né? Da questão literária também. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, que aí já é literatura. Mas só para você verificar como a língua realmente ela se transforma, certo? Bem tranquilo. E se você analisar essas situações, certo? Bem, cada vez mais você analisa e tem esses processos únicos, certo? Deixa-me tentar, então, aqui pronto. E de é fácil, certo? De você vai exemplificar a posse, certo? Então, você vai exemplificar a posse no de, certo? Bem tranquilo aí. Então, a gente tem algumas situações específicas de como a gente vai amplificar esse sentido, esse significado, certo? Então, analise bem o que eu quero dizer para vocês, certo? Olha aqui. Quando eu digo La casa de mi papá é linda, estou exemplificando posse de alguém, não estou? Quando eu falo La casa de mi papá, né? E traduzindo isso aqui, que ficaria a casa do meu papai é linda, né? Casa do meu papai é linda. Específico posse. Ou seja, a casa do meu papai é linda. Certo? Tem para expressar origem e procedência. Eu sou de Cuba. Exemplifica origem e procedência. Eu sou de Cuba. Certo? Estou exemplificando naturalidade de alguém. Certo? E material também. Certo? Quando eu digo, essa mesa é de madeira, estou verificando o material. Certo? Essa mesa é de madeira. Então, a gente tem uma exemplificação. Certo? É como utilizando aqui, ó, essa parte. Aqui tem uma piada, uma piada de duplo significado, né? Quando eu digo que seria de me sentir, certo? Ele diz, né? Estou enamorado de ti. Você vê que aqui tem a propulsão de, né? Estou exemplificando, estou demonstrando, né? Estou enamorado de ti. Que voy a poner una tienda de quesos e la voy a llamar, que seria de me sentir. Ou seja, queso é queijo, né? Então, que seria, né? Se você fala que seria, dá um sentido de você estar falando queijo. Então, há um duplo sentido. Então, quando eu falo que seria de me sentir, eu falo, a gente tem as preposições, né? Ou seja, tem um significado muito forte. Quando eu digo, estou tão apaixonado por você, que vou pôr uma tenda de queijos e vou chamar. O que seria de mim sem você, né? De mim sentir. É um sentido mais apaixonado, um sentido mais formal de você demonstrar uma pessoa. Certo? Então, a gente tem esses significativos em espanhol. Certo? Todos os fatores relacionados a isso. Certo? Deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo aqui, deu uma travada. Pronto, deixa eu tentar passar um vídeo aqui rapidinho. Tentar conectar. Ver se eu consigo manter rapidinho. FM mode. Line E mode. Deixa eu tentar colocar aqui. Isso aqui tudo vai servir só para complementar
o que eu falei, certo? São duas partes sobre preposições, certo? 2 vídeos curtos, mas eles só vão endosar basicamente o que eu falei, certo? Porque é um assunto, ele é um pouco longo, mas ele é fácil se você pegar todas as regras, certo? Então, eu passarei todas as regras para vocês aí, normalmente, certo? Deixa eu botar aqui, amplitude. Pronto, deixa eu colocar. Pronto. É bem curtinho aí, pessoal, esse vídeo. E aí, pessoal, tudo certo? Nós vamos ver nessa videoaula preposições, só que eu dividi a videoaula em duas partes, certo? Nessa primeira parte, nós iremos estudar as preposições a, ante, bajo, con, contra e de. Na próxima videoaula, nós veremos as demais, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras, certo? Então, o que são preposições? Preposições são palavrinhas que servem para unir termos, para unir elementos nas orações. E elas apresentam junto consigo algum significado. Eu trouxe aqui algumas orações com cada uma dessas preposições para nós analisarmos as possibilidades de uso. Comecemos, pois, com a preposição a. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a frase voy a la escuela. Vou à escola. Encontré a Marcos. Encontrei Marcos. Envié el regalo a ellos. Enviei o presente a eles. A bailar. Essa expressão aí, quando a gente utiliza o verbo no infinitivo e a preposição a gente está dando um valor de imperativo, né? Quando a gente, assim, convida ou meio que dá uma ordem ou um conselho a alguém. Nesse caso aqui, é mais para um convite mesmo. Quando eu digo assim, a bailar, é tipo, bailemos, dancemos, certo? Continuando com a preposição a, vamos ver mais orações. La escuela está a la derecha. A escola está à direita. La iglesia está a 300 metros de aquí. A igreja está a 300 metros daqui. Nosotros volveremos a las 4. Nós voltaremos às 4. Vengo aqui 2 vezes a la semana. Então, venho aqui 2 vezes a semana. Las lechugas están a 8 pesos. Então, os alfaces estão a 8 pesos, né? Isso aí no sentido de custar. Né? Estão custando 8 pesos. Ainda com a preposição a, vamos ver mais 2 orações. Ellos salieron a la francesa. Eles saíram à francesa, né? Aquelas pessoas que saem assim de fininho, discretas. Ellos van a caballo. Então, eles vão a cavalo, indicando aí o meio de transporte, ok? Vejamos agora a preposição ante. A preposição ante, ela pode ser utilizada dessa forma. Me presente ante las autoridades. Desculpa, aqui deveria ter um acento. Me presentei ante las autoridades. Agora sim, me apresentei diante das autoridades. Não hablarei nada ante esse assunto. Então, não falarei nada diante desse assunto. Não falarei nada sobre esse assunto. Ante todo, prefiro fresas. Então, antes de tudo, mais do que qualquer outra coisa, eu prefiro morango. Vamos estudar agora a preposição bajo. Estamos bajo las sábanas. Então, estamos sob os lençóis. Estás bajo mi cuidado. Então, estás sob meu cuidado. Vejamos agora a preposição con. Viajaré con mi hermano. Viajarei com meu irmão. Ele escreve com el bolígrafo. Ele escreve com a caneta. Né? Continuando. Me habló con discreción. Me falou com discrição, né? De forma discreta. Outra preposição, contra. Todos estão contra mim. Todos estão contra mim. Preposição de. Este livro é de Paco. Este livro é de Paco, né? Ellos são de México. Eles são do México. Esta moneda é de ouro. Esta moeda é de ouro. Ainda com a preposição de, ella estava roja de vergüenza. Ela estava vermelha de vergonha. Trabaja de conductor. Trabalha de motorista.
Son las 3 de la tarde. São 3 da tarde, né? São as 3 da tarde. Enfim, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima videoaula continua com as outras preposições. Oi, pessoal, tudo certo? Essa é a segunda parte de uma videoaula que eu comecei a fazer sobre preposições, sobre preposições. Se você não assistiu a outra aula, é importante que você assista. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessá-lo, ok? Nesta videoaula, nós iremos ver outras preposições. Nós veremos as preposições desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre e tras. Na aula anterior, nós vimos as primeiras aí, a, ante, bajo, con, contra e de, ok? Então, vamos começar com a preposição desde. A preposição desde, ela pode ser utilizada em vários sentidos. Um deles é les miro desde la ventana, ou seja, eu lhes observo desde a janela, a partir da janela, né, o ponto aí de observação. Vejamos a preposição durante. A preposição durante poderia ser usada, por exemplo, duermo durante la noche, então especificar um período, né? Durmo durante a noite. Outra preposição, en. Estou em Caruaru. Estou em Caruaru. Entrou en la florería. Entrou na floricultura. Voy al colegio en bicicleta. Vou ao colégio de bicicleta. Observem que, em espanhol, com os meios de transporte, nós não utilizamos a preposição de, porque em português eu diria vou ao colégio de bicicleta, né? De bicicleta. Mas, em espanhol, nós usamos a preposição en. Exceto quando a gente vai a pé, que a gente utiliza a preposição a, ou então a cavalo, né? A caballo. Eu nasci em enero. Então, eu nasci em janeiro. Outro uso aí da preposição en. Continuando com a preposição en, nós temos mi casa está valorada em 400 mil. Então, minha casa vale, né, está avaliada em 400 mil. Estou pensando em ti. Estou pensando em ti. Nós temos também a preposição entre. Estamos entre Recife e Caruaru. Estamos entre Recife e Caruaru. Los malos están entre nosotros. Os maus estão entre nós. El pájaro estava entre las nubes. O pássaro estava entre as nuvens. Decídete entre mim ou ele. Então, se decide entre mim ou ele. A preposição hacia, estamos hacia tu casa. Ou seja, estamos próximo da tua casa. El amor de Eric hacia su madre es bello. Então, o amor de Eric em relação à sua mãe é muito belo. Hasta. La fiesta durará hasta las 11. A festa durará até as 11. Todos viajarán hasta Airón. Então, todos viajarão até Airón. Da ideia de inclusão. Para. Fuimos para Espanha. Fomos para Espanha. Quedan 2 dias para a Navidad. Então, faltam 2 dias para o Natal. Este regalo é para ti. Este presente é para ti. O que significa el amor para ti? Então, o que significa o amor para ti? Preposição por. Eu camino por las aceras. Eu caminho pelas calçadas. Todo isso é por mim. Tudo isso é por mim. Charlamos por internet. Então, conversamos por internet. A preposição por também pode ser utilizada para assim. Estavas a... Esse acento aqui não existe, tá certo? Foi um erro de digitação. Estavas a 200 km por hora. Então, estavas a 200 km por hora. Por mim não há problema. Então, por mim não há problema. Viajo 2 vezes por ano. Então, viajo 2 vezes por ano. Bem, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você não assistiu a primeira videoaula, lembre que o... Então, pessoal, é basicamente isso, certo? Só estabeleci algumas dicas, né, específicas sobre o assunto, tá? O assunto em si é bem tranquilo, tá? Vocês verão nas atividades que é algo fácil de identificar, algo tranquilo de se identificar, certo? Não é algo que traga dificuldades, certo?
E é algo bem que vocês podem analisar, certo? Bem tranquilo, certo? Suas regrinhas, certo? Como tudo tem regra, né? Se você seguir as regras básicas tranquilamente do que as preposições vai pedir para vocês, certo? Tranquilamente vocês terão um desempenho muito bom nesse assunto, certo? Então, pessoal, deixa eu tentar, certo? O próximo assunto que a gente tem, certo? Que a gente vai iniciar, né? Não sei se dá tempo de terminar. Vou iniciar com vocês aqui, depois eu quero verificar quem está presente tudo direitinho. É a questão da família, certo? Na questão em espanhol, certo? A gente tem a família, certo? Como estou mostrando aí no slide para vocês, a gente tem as questões de família, né? Como a gente conhece nossos membros familiares em espanhol? A gente tem algumas diferenciações, como a gente diz, certo? Então, o que constitui os membros da família em espanhol, certo? A gente vai ter aqui, ó, la família, tá? La família normal, certo? Feminino, certo? Como no português, a família, tá? Los parientes, certo? Os parentes, normal. El abuelo, ok? O avô. E la abuela, a avó, certo? Normal, ok? Então, a gente vai ter los padres, certo? Los padres, os pais, certo? Como eu disse a vocês, né? El padre e el papá, ou seja, o pai e o papai, certo? Uma forma mais carinhosa, né? El padre e el papá. La madre e la mamá, certo? Ou como eu também disse, a mãe, certo? E a mamãe, ok? E aqui temos as três formas de você chamar criança pequena, né? El bebê, como chamamos, né? Bebê. El niño, né? El hijo, que é o filho, né? Os irmãos, né? Los hermanos, tá? Que também é uma banda, se você verificar, né? Tem uma banda de rock chamada Los Hermanos, né? Aqui, que é basicamente os irmãos, né? E las hermanas, que é as irmãs, certo? Basicamente. E temos aqui el padrasto, normal, certo? La madrastra, los hermanastros, certo? Hermanastros seria os irmãos de outra mãe, certo? Tranquilo. La tia e la sobrina, exemplos, certo? Então aqui tem uma tabelinha que eu deixei também, certo? Hijo, el marido, la mujer, el abuelo, né? Que é avô, la abuela, que é avô, certo? El nieto, la nieta, todos os yerno, que é o genro, certo? Todos estão aqui. E aqui a gente tem uma árvore genealógica, né? E aqui é o garoto principal, certo? Aqui tem eu, né? O avô, né? El abuelo e la abuela, certo? Los padres, né? O pai do garoto. El padre e la madre, o pai e a mãe. E os irmãos dele, né? Que é o el hermano e la hermana. Que são los hermanos, que são os irmãos dele, certo? E aqui a gente tem a avó, né? A abuela, e aqui os tios dele, né? El tio e la tia, certo? E aqui o primo, el primo e la prima. Primo, e aqui são os primos, certo? No plural, certo? Lembre de usar o singular, tanto no plural quanto no singular, para você utilizar, certo? E aqui tem os membros da família também, né? Abuelo, abuela, tio, padre, madre. E as questões das árvores genealógicas, certo? É bem tranquilo. Isso aqui também passarei para vocês. Pessoal, alguma dúvida até agora no que eu tenha falado aí? Não. Se tiver alguém que tiver alguma dúvida, certo? É só falar.
Então, pessoal, eu vou passar as atividades para vocês, certo? Deixa eu olhar aqui o chat, tudo direitinho, beleza. Então, eu vou passar essas atividades para vocês, certo? Ninguém sai agora, deixa eu só pegar aqui quem está presente na aula. Certo? Deixa eu pegar meu celular aqui. Alguém sabe se alguém faltou para algum problema de conexão? Algum problema de consulta, de alguma coisa? Porque depois disso aqui eu vou passar por diários, normalmente, viu? Então, se alguém tiver algum problema, comunique comigo até o final da manhã. Certo? Andresa, ela está se mudando e está sem Todo internet. mundo está aqui com seu nome tranquilo. Então, vocês se comuniquem, certo? Que a gente vai... Eu vou passar a atividade hoje, certo? Sem falta, tá tudo tranquilo, meu notebook voltou ao normal, certo? Tenho conexão, então eu passarei tudo para vocês hoje, certo? Para que vocês tenham controle disso tudo, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, pessoal, tranquilo, certo? Se não temos dúvidas, certo? Estão liberados até a próxima semana, certo? E eu vou falando com vocês lá no grupo quando eu mandar as atividades, certo? Provavelmente hoje à noite eu estou mandando tudo aí, certo? Então é isso, pessoal. Hasta luego, tá? Hasta la próxima. Nos vemos, certo? Qualquer coisa, é só falar.